Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema hematopoiético. Bom, o sistema hematopoiético ou hematopoiese é o processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos do sangue, os eritrócitos, leucócitos e plaquetas, a partir de um precursor, uma célula comum, indiferenciada, chamada célula hematopoiética, ou também chamada célula-tronco. Nas primeiras semanas de gestação, o saco vitelínico é um local transitório de hematopoiese. A hematopoiese definitiva, entretanto, deriva de uma população de células-tronco observada inicialmente na região aorta-gônada-mesonefros. Acredita-se que esses precursores comuns às células endoteliais e hematopoiéticas, que aqui aparecem na imagem como hemocitoblastos, também pode chamar de hemangioblastos, se agrupem no fígado, no baço e na medula óssea. De 6 semanas até 6, 7 meses de vida fetal, o fígado e o baço são os principais órgãos hematopoiéticos e continuam a produzir células sanguíneas até a segunda semana após o nascimento. A placenta também contribui para a hematopoiese fetal. E, principalmente, a medula óssea. A medula óssea é o sítio hematopoiético mais importante a partir do sexto e sétimo mês de vida fetal, e durante a infância e a vida adulta. É a única fonte de novas células sanguíneas. As células em desenvolvimento situam-se fora dos seios da medula óssea, as maduras são liberadas nos espaços sinusais, na microcirculação medular e, a partir daí, na circulação geral. Nos dois primeiros anos da medula óssea, ela é hematopoiética, porém, durante o resto da infância, há a substituição progressiva de medula por osso longo, e por gordura. De modo que a medula hematopoiética, no adulto, é confinada ao esqueleto central e às extremidades proximais do fêmur e do húmero. Mesmo nessas regiões hematopoiéticas, cerca de 50% da medula é composta de gordura. A medula óssea gordurosa remanescente é capaz de reverter para a hematopoiética em algumas doenças. Também pode haver a expansão de hematopoiese aos ossos longos. Além disso, o fígado e o baço podem retornar ao seu papel hematopoiético fetal, se chama hematopoiese extramedular. Mas, de forma geral, o que a gente entende a partir daí é que até o sétimo mês de vida fetal, quem mais está ativo são a placenta, o fígado, o baço, durante essa vida intrauterina. E depois do sétimo mês até a vida adulta, é principalmente a medula óssea. Bom, ainda sobre hematopoiese, continuando falando disso, na infância e na fase adulta, a produção das células sanguíneas é realizada pela medula óssea, na cavidade central do osso longo. Então, isso já está definido. Os principais órgãos hematopoiéticos no adulto são a medula óssea vermelha, que se localiza no interior dos ossos longos, como eu já disse, e a medula óssea amarela é composta principalmente por gordura. Não produz elementos sanguíneos, exatamente por isso ela é gordurosa. O baço e o fígado, que em caso de anemias severas podem voltar a exercer essa função, como eu já mencionei, mas também tem os gânglios linfáticos, que armazenam células de defesa no organismo, chamados linfócitos ou glóbulos brancos. Então, a medula é muito vascularizada e constitui de tecido conjuntivo contendo células livres, sendo as mais primitivas chamadas de células-tronco ou células matrizes, que são precursoras de duas linhagens diferentes, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A diferença entre elas é que a linhagem mieloide inclui os eritrócitos, como leucócitos e plaquetas também. E a linhagem linfóide, ela diferencia os linfócitos, certo? Então, as células-tronco se diferenciam e originam as células do sangue através da diferenciação sanguínea. Nem todos os elementos figurados do sangue se constituem de células, isso é muito importante. E aqui nessa tabela eu coloco os locais de hematopoiese para ficar bem claro para vocês aonde que principalmente ocorre, tá certo? Interessante observar que nos adultos ocorrem ossos longos para além do fêmur, que é o mais famoso, as vértebras, costelas, crânio, externo, sacro, pelve, Então, só é mesmo a fim de nível de curiosidade. Bom, a hematopoiese inicia em células-tronco pluripotentes, tá? E por divisão assimétrica, tanto por autorrenovar-se, como também para dar origem a distintas linhagens celulares. Essas células são capazes de repovoar a medula
cujas células-tronco tenham sido eliminadas por irradiação ou quimioterapia. A célula-tronco, então, que aqui eu mostro para vocês, hematopoiéticas, são escassas, talvez uma em 20 milhões de células nucleadas na medula óssea. Muitas delas são dormentes, né, o que se prova que elas ficam aguardando a necessidade de ser utilizadas pelo corpo, né? Isso foi evidenciado em vários estudos com ratos, mas também com pessoas. Inclusive, ela pode ficar dormente num ciclo de 20 semanas, se for necessário. Esse processo imunológico e fenótipo da célula-tronco, ela ainda é pouco conhecido, assim, pela ciência. Mas sabe-se que ela tem a aparência de um linfócito, tamanho pequeno ou médio, e reside nos nichos especializados, osteoblásticos ou vasculares. Tá certo? Então, ainda sobre a célula-tronco, é importante falar que a diferenciação celular a partir da célula-tronco passa por uma etapa progenitora hematopoiética da medula, o local primário de origem dos linfócitos que se diferenciam a um precursor linfocítico comum. O baço, os linfonodos e o timo são sítios secundários de produção de linfócitos, tá certo? Aqui eu mostro de uma forma um pouquinho mais complexa o diagrama de célula-tronco pluripotente. Então, mostra esse aspecto pluripotente pelo fato de que uma célula-tronco, ela dá origem a duas, que vão dar origem a várias outras e que, ao final, dá origem a todas as células que compõem o sistema hematopoiético em si, né? Os elementos sanguíneos e tudo mais. Então, a célula-tronco tem capacidade de autorrenovação, de modo que a celularidade geral da medula, em condições estáveis da saúde, permanece constante. Há considerável ampliação da proliferação no sistema. Uma célula-tronco, depois de 20 divisões celulares, é capaz de produzir 106 células sanguíneas maduras. E em seres humanos, as células-tronco são capazes de se dividir 50 vezes, sem nenhuma alteração morfológica, né? Sem gerar um problema na célula. Em condições normais, elas estão em dormência. Com o envelhecimento, elas diminuem o seu número, a proporção relativa que dá origem a linfócitos também diminui e as células mieloides também decrescem. As células-tronco, no envelhecimento, também acumulam mutações genéticas. Em média, 8 a 60 anos, essas mutações são sendo agrupadas. E essas mutações podem estar presentes também em tumores que se originam nas células-tronco. Então, aqui eu mostro a vocês como que a medula óssea perde essa capacidade de autorrenovação, com a diferenciação crescente à medida que amadurece, né, ali na imagem A. Então, ela começa com baixo risco ela começa fortemente se autorrenovando e vão se diferenciando e multiplicando conforme o gráfico. E depois, aqui na imagem B, eu mostro as múltiplas divisões, né, de uma única célula-tronco. Então, uma única célula-tronco, ela gera várias outras células progenitoras multipotentes que vão gerar vários precursores de reconhecimento comprometido. Bom, falando um pouquinho sobre o estroma da medula óssea, a medula óssea constitui-se em um ambiente adequado para a sobrevida, autorrenovação e formação de células progenitoras diferenciadas. Esse meio é composto por células do estroma e por uma rede microvascular. As células do estroma incluem célula-tronco mesenquimais, adipócitos, fibroblastos, osteoblastos, células endoteliais e macrófagos, e secretam moléculas extracelulares como colágeno, glicoproteínas e glicosinoaminoglicanos, né, para formar uma matriz extracelular, além de secretarem vários fatores de crescimento necessários à sobrevida da célula-tronco. As células-tronco, então, são capazes de circular no organismo e são encontradas em pequeno número na circulação periférica. Aqui eu mostro a imagem da célula-tronco, todos esses fatores de crescimento, moléculas de adesão ligadas a elas. Abaixo nós temos, então, macrófagos, células endoteliais, fibroblastos, células adiposas, matriz extracelular, tudo isso se conversando nesse estroma medular, da medula óssea. Bom, falando agora sobre fatores de crescimento hematopoiéticos, a gente vai então falar sobre esses fatores que são hormônios glicoproteicos que regulam a proliferação e a diferenciação das células progenitoras hematopoiéticas e a função das células sanguíneas maduras. Eles podem agir no local em que são produzidos, por conta da relação célula-célula, mas também podem circular no plasma. Eles também podem ligar-se à matriz extracelular, formando nichos, os quais célula-tronco e células progenitoras se aderem.
Os fatores de crescimento podem causar não só a proliferação celular, mas também estimular a diferenciação, maturação, prevenir a apoptose, que é a morte celular, e afetar as funções de células maduras. Os fatores de crescimento compartilham um certo número de propriedades e agem em diferentes etapas da hematopoiese. As células do estroma são as principais fontes de fatores de crescimento, com exceção da eritropoetina, 90% da qual é sintetizada no rim, e a trombopoetina, sintetizada principalmente no fígado. Aqui nessa imagem, então, eu mostro os fatores de crescimento estimulando a proliferação de células, né? E aqui ao lado eu boto uma tabela onde eu coloco o nome de todos e onde eles agem. Então, é a glicoproteína, que age em concentrações muito baixas, atuam hierarquicamente. Então, eles têm essa organização, essa sistematização de ações, né? Para evitar erros na divisão celular. E, óbvio, a longo prazo, evitar que isso gere uma célula cancerosa, por exemplo. Um aspecto importante da ação dos fatores de crescimento é que eles podem agir sinergicamente, ou seja, todos a favor de todos, no estímulo à proliferação ou diferenciação de uma célula em particular. Além disso, a ação de um fator de crescimento em uma célula pode estimular a produção de outro fator de crescimento ou de um receptor de fator de crescimento, certo? Então, tudo agindo de forma sinérgica e harmoniosa, né? Aqui eu boto essa imagem, uma imagem famosíssima, né, sobre o ciclo celular. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. O ciclo de divisão celular, geralmente designado simplesmente como ciclo celular, é um processo complexo que se situa no centro da hematopoiese. A desregulação da proliferação celular também é a chave do desenvolvimento de neoplasias malignas. Por isso aí vem a complexidade desse ciclo. Ele não pode acontecer errado, né? Então, a duração do ciclo celular ele varia de tecido para tecido, mas os princípios básicos são comuns a todos. O ciclo é dividido em uma fase miótica, que é a fase M, que aparece aqui nesse desenho, durante a qual as células se dividem fisicamente, e uma interfase durante a qual os cromossomos se multiplicam e as células crescem antes da divisão. A fase M é subdividida em mitose, na qual se divide o núcleo, e citocinese, em que ocorre a fissão celular. A interfase é dividida em 3 estágios principais, a fase G1, S e G2. A fase G1, na qual a célula começa a se orientar-se no sentido de replicação. A fase S, durante o qual o conteúdo do DNA é duplicado e os cromossomos se replicam. E a fase G2, na qual as organelas são copiadas, aumentando o volume citoplasmático. As células repousam antes da divisão, elas entram no estágio G0, né? E que podem permanecer por longos períodos. O número de células em cada estágio do ciclo pode ser avaliado pela exposição de célula em um agente químico ou marcador radioativo. E o ciclo celular é controlado em 2 checkpoints que agem como freios para coordenar o processo de divisão, que é o G1 e o G2. Então, de uma forma simples, o momento G1 e G2, eles funcionam como checkpoints de videogame, aonde o nosso corpo ele pode parar um pouquinho, interromper, para evitar a continuidade da proliferação celular. E o momento G0, que é esse repouso, né? Esse momento que ele fica aguardando. A apoptose celular é um fenômeno, né, clínico, né, até histológico, que é muito estudado, e as pessoas acham que ele é simplesmente a morte celular, mas na verdade ele é uma morte celular programada, né? É um processo regulado de morte celular fisiológica, pelo qual células individuais são estimuladas a partir de proteínas intracelulares que levam à própria morte. Então, é um processo importante na manutenção da hemostasia tecidual, na hematopoiese, e também desenvolvimento de linfócitos. A apoptose resulta da ação de algumas substâncias intracelulares, denominadas caspases, que são ativadas depois da clivagem e levam à digestão do DNA por endonuclease e desintegração do esqueleto celular, que é exatamente isso que está acontecendo nessa imagem. Assim como as moléculas que favorecem a apoptose, há várias proteínas intracelulares que protegem a célula contra a apoptose. Então, nosso corpo ele tem, aqui que aparece no desenho, BCL2, né, o BAX2 também, são substâncias que evitam que entre a apoptose.
e a caspase são substâncias que permitem a apoptose. Tudo isso em grande harmonia, né? Determinando a suscetibilidade relativa das células à apoptose. Muitas das alterações genéticas associadas a doenças malignas diminuem a velocidade de apoptose e prolongam a sobrevida da célula. Isso pode parecer bom, né, manter a célula viva e não matar ela, mas isso é ruim para o DNA, porque ele vai envelhecendo e vai gerando possibilidade de erro genético, né, na sua multiplicação. E uma observação importante é que a necrose é a morte de células e células adjacentes devido a uma isquemia, um trauma químico ou hipertermia. Então, não é a mesma coisa que a apoptose. As células, elas incham, no caso da necrose, e perdem a integridade da membrana plasmática. Em geral, há um infiltrado inflamatório em resposta à liberação dos conteúdos celulares. Então, ocorre a autofagia e também existe a autofagia, que também não é apoptose, mas também não é necrose. A autofagia é a digestão de organelas celulares por lisossomos, né? Pode estar envolvido na morte celular, porém, ela também pode estar envolvida na manutenção da sobrevida da célula por nutrientes reciclados, tá bom? Então, aqui nessa imagem eu apenas mostro a representação da apoptose. Bom, vamos falar de sangue, né? Vamos então chegar na parte que todo mundo espera, falar das propriedades do sangue, o que é esse tecido. O tecido sanguíneo é considerado um tipo especial de tecido conjuntivo, em que as células encontram-se separadas por grande quantidade de matriz extracelular, que a gente chama de plasma. O plasma corresponde a 10% do volume sanguíneo, sendo composto de componentes de baixo e alto peso molecular. O processo de regular a produção contínua de células do sangue é chamado hematopoiese. O tecido hematopoiético, então, atua na produção de elementos figurados do sangue, estão envolvidos nos processos de renovação, proliferação, diferenciação e maturação das células do sangue. O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo, sendo constituído de glóbulos sanguíneos e plasma. Os glóbulos sanguíneos são hemácias, plaquetas e vários tipos de leucócitos. As funções principais do sangue, atentem-se a isso, é o transporte de oxigênio, nutrientes, remoção de dióxido de carbono, remoção de produtos de excreção de tecidos e também defesa intermediada pelo sangue através de leucócitos. O sangue ele é um fluido viscoso, levemente alcalino, pH 7,4, cuja cor varia de vermelho brilhante a vermelho escuro, que corresponde a aproximadamente 7% do peso do corpo. O volume total do sangue de um adulto médio é de 5 litros, que circula por todo o corpo dentro de limites do sistema circulatório, que a gente já mencionou na aula de sistema cardiovascular. O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo, que pode ser dividido em duas partes, o plasma, que é a parte líquida, e as células sanguíneas, que são os elementos figurados. Tá? Aqui nessa imagem eu mostro bem claro isso. As funções do sangue, então, só para fechar as funções do sangue, o sangue é principalmente um meio de transporte, pode ser por ser intermédio de leucócitos, eles fagocitam e representam uma primeira barreira contra a infecção, percorrendo todo o corpo e pode concentrar-se no tecido atingido por infecção, atravessando a parede de capilares. O sangue transporta oxigênio e gás carbônico, o primeiro ligado à hemoglobina, né? E o segundo, que é o gás carbônico ligado à hemoglobina, é o dissolvido no plasma, sob a forma de bicarbonato. Transporta também escórias do metabolismo, que são removidas do sangue pelos órgãos de excreção. Tem ainda papel de regular distribuição de calor, equilíbrio ácido-básico e equilíbrio osmótico. Serve também como veículo de distribuição de hormônios e possibilita a troca de mensagens químicas entre órgãos distantes. Sobre cada elemento do sangue, vamos falar então. O plasma. O plasma é um componente líquido do sangue, contendo componentes de baixo e alto peso, que eu já falei, corresponde a 10% do volume, tem-se 7% de proteínas plasmáticas, 0,9% de sais inorgânicos e o restante de compostos orgânicos diversos, como aminoácidos, vitaminas, hormônios e glicose. As primeiras proteínas são as albuminas, as alfa, beta e gama globulinas, lipoproteínas, prototrombinas e fibrinogênio, sendo as duas últimas participantes da coagulação do sangue. A albumina tem grande importância, pois são fundamentais na manutenção da pressão osmótica do sangue, e as gama-globulinas são anticorpos,
que são importantes, chamados de imunoglobulinas, né? Nossa imunidade. O soro, deixa eu ver, o soro, ele é obtido após a coleta, né? Coagulação da amostra e posterior centrifugação, sendo que nenhum anticoagulante é utilizado. O objetivo é que haja formação do coágulo e que esse processo de fator de coagulação, plaquetas e fibrogênios são consumidos. Então, de uma forma bem simples, o soro é a parte líquida do sangue sem fibrinogênio e fatores de coagulação, enquanto que o plasma é a parte líquida do sangue com fibrinogênio e fatores de coagulação. Aqui nessa imagem, a moça mostra um pacote de plasma. Bom, vamos falar agora então sobre as hemácias. As hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são as únicas células anucleadas, pois se originam de células embrionárias que perdem por expulsão os seus núcleos inteiramente. Possuem vida limitada, cerca de 100 dias, e estão presentes em grande quantidade no sangue, 3 a 4 milhões por centímetro cúbico de sangue. Nessa imagem, a gente consegue ver o quanto ela é presente no sangue, né? Tudo que aparece em roxinho e no mesmo formato de uma hemácia, que mostra aqui na imagem de uma forma mais clara em vermelho, tudo isso é hemácia. São células indivisíveis e flexíveis, que passam facilmente pelos capilares. Têm responsabilidade de transportar tanto o oxigênio quanto o gás carbônico através da corrente sanguínea. Possuem um aspecto discoide, com nítida depressão da região mediana. Esse aspecto da hemácia é tão importante para a execução do seu papel devido à organização e distribuição de células das moléculas de proteína na hemoglobina. Então, devido a esse formato bicôncavo que as hemácias têm, é a partir disso que a hemoglobina contida no seu interior se mantém homogeneamente distribuída nas proximidades da membrana plasmática, facilitando a hematose. A hemoglobina é o pigmento avermelhado encontrado no interior da hemácia, responsável por levar oxigênio aos tecidos e remover o gás carbônico das células para ser eliminado. Para uma produção normal de eritrócitos, a medula óssea requer ferro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6 e outros fatores. A deficiência desses fatores durante a eritropoiese, ou seja, a formação de eritrócitos, resulta na diminuição da produção de hemácias e, consequentemente, o surgimento de anemias. Então, as hemácias velhas são removidas do corpo, particularmente pelo fígado e pelo baço, a partir da hemoglobina liberada pelas hemácias vermelhas. É produzido um pigmento chamado bilirrubina. Esta é uma escória que é excretada na bile para ser liberada do organismo junto com as fezes. O ferro liberado da hemoglobina durante a formação da bilirrubina é carreado no plasma, ligado a uma proteína e segue para a medula óssea a fim de formar uma nova hemoglobina. Agora os leucócitos, né? Os leucócitos são glóbulos brancos, são células nucleadas, incolores, que desempenham um mecanismo de defesa no organismo contra infecções. São células de vida curta, duram cerca de 7 dias e estão presentes no sangue em uma quantidade menor que as hemácias, em torno de 5 a 9 mil leucócitos por milímetro de sangue. Cada pessoa possui um número de leucócitos específicos que permanece ao longo dos anos. Assim, uma diminuição da contagem de leucócitos, que a gente usa, o nome correto é leucopenia, ou aumento, que é a leucocitose, são indicativos de algum problema que pode estar acontecendo. Essas células, você vai ver aqui que a gente tem vários tipos de células dos leucócitos, né, que eu boto nessa tabela. Então, eles podem ser classificados como granulócitos ou granulócitos, mas também podem ser separados em 3 grandes grupos. A gente vai falar de cada um. Os granulócitos têm um núcleo em forma irregular e possuem grânulos específicos. Originam-se da linhagem mieloide e são células que possuem grânulos no seu citoplasma, que são 3 tipos: os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Esses são granulócitos. Então, os neutrófilos são os leucócitos mais numerosos, desempenham por fagocitose a função essencial para a luta contra a invasão microbiana. Os neutrófilos ainda são as primeiras células que defendem o organismo de micro-organismos, como, por exemplo, bactérias. Eles atuam fagocitando esses micro-organismos estranhos e, ao mesmo tempo, liberando enzimas hidrolíticas na matriz extracelular. Após o início desse processo de fagocitose, os neutrófilos morrem, dando origem ao pus, que nada mais é do que a junção de materiais estranhos com os neutrófilos mortos.
Também temos os eosinófilos, que representam 2 a 4% do total de leucócitos e estão geralmente aumentados nos estados de intoxicação ou presença de eumítos. Segundo leucócito mais observado circulando no sangue periférico, os eosinófilos são células que estão intimamente envolvidas no combate a infecções parasitárias, processos inflamatórios ou alérgicos. Produz energia através de respiração anaeróbia. Seu núcleo é polimórfico, bilobulado, sendo menos heterocromático e segmentado do que os neutrófilos. Os grânulos são lisossomos e incidem em 2 tipos, grânulos específicos e azufrófilos. E por último, dos granulócitos, nós temos os basófilos, que existem em proporção de 0 a 1% no total de leucócitos, apresentam resposta imunitária com liberação de histamina e outros mediadores químicos vasoativos. Os basófilos possuem núcleo irregular e volumoso, com forma retorcida. O citoplasma contém muitos grânulos, sendo esses maiores do que os outros granulócitos. Na membrana plasmática dos basófilos são encontrados receptores para imunoglobulina E, o IgE. Basófilos constituem uma pequena parte dos leucócitos, sendo seu aumento chamado basofilia. Eles secretam citocinas e leucotrienos, sendo estes mediadores químicos. Agora, falando sobre os agranulócitos, eles têm um núcleo de forma mais regular e não contém granulação específica. São divididos em 2 grupos, os monócitos e os linfócitos. Quando sofrem um estímulo, os leucócitos podem sair da corrente sanguínea e entrar no tecido conjuntivo por um mecanismo de direcionamento local e vai gerar, então, a apoptose, né? Então, vamos falar sobre cada um deles. Os linfócitos representam no sangue adulto 20 a 30% do total de leucócitos. Não possuem grânulos no seu citoplasma e são originários da linhagem linfóide da medula óssea. Os linfócitos são do tipo T ou do tipo B. Os linfócitos do tipo B saem maduros da medula óssea, mas os linfócitos do tipo T precisam migrar para o timo para se tornarem maduros. Os linfócitos têm núcleo redondo, citoplasma basófilo, coroando-se de azul claro. Os linfócitos podem ser divididos em 2 grupos, e agora eu vou falar um pouquinho sobre eles. O linfócito T, que é responsável pela imunidade celular do tipo tardio, por exemplo, defesa contra vírus, fungos e microbactérias, e o do tipo B, que é responsável pela imunidade humoral mediada por anticorpos, que são as imunoglobulinas, contra reações de hipersensibilidade imediata. E além desses, nos agranulócitos ainda, nós temos os monócitos. Os monócitos representam 4 a 8% do total de leucócitos e se desenvolvem nos tecidos linfóides e migram facilmente pela parede dos vasos e se transportam em células fagocitárias, passando a ser chamados de macrófagos. Os monócitos possuem núcleo oval, ou chamado também de forma de rim ou ferradura. Seu citoplasma contém grânulos pequenos azurófilos. Os monócitos circulam no sangue por algumas horas ou dias, em seguida vão para o tecido conjuntivo, onde se diferenciam em macrófagos, já nos ossos eles se diferenciam em osteoclastos, tá certo? E o último tipo de célula que a gente pode mencionar, voltando aqui um pouquinho então até para mostrar para vocês, são as plaquetas. As plaquetas ou trombócitos são fragmentos de células megacaristócitos, células especiais nativas da medula óssea e liberados na circulação. Possuem papel fundamental no controle do sangramento. Quando ocorre uma lesão, as plaquetas se acumulam no local, promovendo a adesão plaquetária entre si e a formação de um trombo, fazendo o sangramento cessar temporariamente. As plaquetas possuem um tempo de vida em torno de 9 a 10 dias e seu quantitativo normal do sangue de um indivíduo varia de 150 mil a 450 mil por mililitro cúbico de sangue. As plaquetas são anucleadas, com forma de disco. No esfregaço sanguíneo, as plaquetas aparecem em grumos, por causa da sua aglutinação plaquetária. Bom, em resumo, vamos manter aqui ainda. Em resumo, o que a gente precisa entender? Que existem 3 tipos de células que formam os elementos figurados do sangue. Entretanto, toda a parte líquida do sangue forma o plasma sanguíneo. Cerca de 90% do plasma é constituído de água, dissolvido nessas
numerosas substâncias existentes no sangue, tais como sódio, cloro, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e outros. Além disso, além das proteínas, que também são dissolvidas no plasma, né? Em cada litro de sangue, há cerca de 60 a 80 gramas de proteínas, principalmente em maior quantidade por albumina e em menor proporção por globulinas, relacionadas com a produção de anticorpos, fibrinogênio, também fundamental no processo de coagulação sanguínea. As proteínas controlam a viscosidade do plasma e a osmose. Dissolvidos no plasma também encontramos oxigênio, gás carbônico, ureia, ácido úrico, creatinina, glicose e gordura. Bom, agora vamos falar então, já indo para o final da nossa conversa, vamos falar sobre os grupos sanguíneos. De uma forma muito simples, eu vou explicar para vocês por que nós temos então o sistema, né, ABO de sangue, né? É importante salientar que nem todas as hemácias são iguais. Algumas proteínas que estão presentes na superfície da membrana das hemácias são diferentes entre indivíduos. Dessa forma, existem proteínas que variam de um indivíduo para o outro, determinando o sistema ABO e também o sistema RH, que eu vou falar em seguida. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver uma bolinha, várias bolinhas, A, B e O, e elas têm na membrana delas estruturas com cores diferentes, né? E isso vai fazer com que a gente tenha hemácias diferentes para cada pessoa. Em relação ao grupo ABO, algumas pessoas possuem as proteínas na membrana dos eritrócitos que foram chamadas de tipo A. Outras possuem um tipo diferente de proteína, determinada como tipo B. Outros possuem as duas proteínas, ou, né, que é o AB, e outros não possuem nenhuma, que é o tipo O. É dessa forma que se dividem os diferentes grupos sanguíneos. Também estão presentes no sangue anticorpos para as proteínas que não estão presentes na membrana. Então, por exemplo, quem possui o sangue A revela a membrana plasmática das hemácias com uma proteína especial que recebe o aglutinogênio A. E ele produz o anticorpo anti-B. Então, ele tem antígeno, ele não pode receber sangue B, ou seja, quem produz aglutinogênio A produz aglutinina anti-B. Os portadores de aglutinogênio B produzem aglutinina anti-A, entendem? Existe uma relação invertida nesses aglutinogênios e aglutininas, pois o encontro no sangue faz com que implica na aglutinação das hemácias, né? Então, vai fazer essa aglutinação de hemácia, a pessoa vai a óbito, né? Então, os aglutinogênios, eles induzem a produção de anticorpos específicos, que são as aglutininas, que em presença de aglutinogênio correspondente, promove a aglutinação do sangue e a obstrução de pequenos vasos. De uma forma sucinta, então, a pessoa do tipo A poderá doar sangue para a pessoa do mesmo tipo sanguíneo. Ou para outra pessoa que não possua anticorpo A, que no caso é o AB, né, que não tem anticorpo A. O mesmo ocorre no tipo B. Quem tem tipo B pode doar para o B ou para quem não tem anticorpo contra o B, que é o AB. O tipo sanguíneo O possui anti-AB, anti-A e anti-B. Não possui proteínas na membrana do seu eritrócito, podendo este sangue ser transfundido em qualquer pessoa. Porém, ele somente pode receber dele mesmo, porque ele tem anti-A e anti-B. Tá certo? Então, o doador universal é o grupo O e o receptor universal é o grupo AB. Falando então sobre os fatores RH, porque quando a gente tem o sangue, nós temos, qual é o teu tipo sanguíneo? Meu tipo sanguíneo, no caso meu, que estou falando com vocês, é O. O o quê? O negativo. Esse negativo é o meu fator RH. O fator RH é a forma outro sistema de grupos sanguíneos independente do sistema BO. Foi descoberta em 1937 por 2 pesquisadores, os quais detectaram primeiramente nos macacos, depois nos seres humanos. O RH é uma outra proteína importante que pode ou não existir na membrana das hemácias. Os indivíduos com RH positivo não desenvolvem anticorpo, uma vez que possui a proteína na membrana. Entretanto, o RH negativo não possui a proteína na membrana, desenvolvendo o anticorpo. Assim, o indivíduo RH negativo pode doar sangue para o RH positivo. Entretanto, o RH positivo não pode doar o sangue para o RH negativo.
cerca de 85% das pessoas de cor branca são RH positivo. Eu sou uma pessoa de cor branca e sou O negativo. Eu sou uma doadora universal e o meu RH, ele também é aceito universalmente, né? E uma curiosidade sobre o RH, que é uma coisa que todo mundo fala, né, é sobre a incompatibilidade materno-fetal. Todo mundo já ouviu falar disso. Então, é um problema muito importante relacionado ao sistema RH, refere-se à incompatibilidade materno-fetal. Quando a mãe tem um RH negativo e gera um filho RH positivo, o seu organismo sofre, notadamente por ocasião do parto e pelo descolamento da placenta, uma invasão de hemácias fetais, que contém o aglutinogênio RH, que é estranho ao corpo dela, porque o RH dela é diferente do dele. A partir dessa ocasião, passa a haver a produção e o acúmulo das aglutininas anti-RH no sangue materno. Em gestações posteriores, os filhos RH positivo, as aglutininas maternas atravessam a barreira placentária, alcançando a circulação do feto. No choque entre as aglutininas e o aglutinogênio das hemácias fetais, decorre a aglutinação do sangue da criança e a destruição das hemácias, e a criança vai a óbito. A hemoglobina se espalha pelo sangue lentamente e se acumula com um pigmento amarelo da pele, denominado icterícia, né? Hoje, nos casos de mulheres RH negativo e RH positivo, aplica-se na mãe, dentro das primeiras 72 horas após o parto, uma dose única de aglutinina, anti-RH humana, que vai determinar a destruição das hemácias RH positiva do feto que invadiram o organismo materno por ocasião do descolamento da placenta ou qualquer fonte de contato sanguíneo materno-fetal. Destruídas essas hemácias invasoras, o organismo da mulher não mais sentirá a necessidade de produzir as aglutininas anti-RH. Assim, o paciente não conterá no seu sangue nenhuma aglutinina anti-RH que possa criar problemas em futuras gestações. Aqui eu trago para vocês verem somente a imagem das plaquetas, né? Só a fim de curiosidade mesmo, para vocês entenderem esse processo de formação do coágulo, né? Então, quando há um sangramento, as plaquetas elas se agrupam e formam essa rede. Aqui nessa imagem do lado aparece a quantidade de hemácias em volta e pequenas plaquetas próximas a ela. Aqui um resumo, caso vocês tenham interesse em relembrar algumas questões, então sobre a hematopoiese, sobre os tipos de tecidos que se formam, né, os elementos figurados do sangue, sobre o espaço medular, né, de quanto que a hematopoiese é responsável, até sobre epigenética, caso vocês tenham alguma curiosidade mais profunda, tá certo? E aqui, referências de dicas para leitura. Tá certo? Até a próxima, então, pessoal!